a sexta leitura da Parashá de Lech Lechá, depois que Hashem prometeu para Avraham que ele ia ter filho, que ele ia receber a terra de Israel, que a descendência dele ia herdar a terra de Israel e tudo isso, e disse para ele, Hashem se revela para Avraham e fala, eu sou Hashem que eu tirei de Ur-Kasdim para dar essa terra para você herdar. E Avraham responde, Hashem Elohim, Hashem que você é o comandante todo-poderoso, com que eu vou saber que vamos herdar, ou seja, qual o sinal que eu vou ter, ou com que mérito, como a gente estudou no Rumash de ontem. Então Hashem responde para ele, pega para mim 3 bezerros, 3 bodes, 3 carneiros e uma rolinha e um filhote de pomba. Eglá Meshulesh, ou seja, 3 bezerros, uma indireta aos 3 parim, o korban, que é usado um bezerro em Yom Kippur, ou quando o tzibur peca, quando o tribunal esquece uma lei, ou a Eglar Ufá, que também é uma bezerra, no caso que a gente encontra uma pessoa morta no meio do caminho. Ve'ez Meshuleshet é uma indireta ao cabrito que é feito dentro e os musafim do moed, das festas, e também o cabrito de um hatat, de uma pessoa que pecou. Al Meshulash, também uma indireta por Hashem Vadai, Hashem Talui, que também era um carneiro, ou uma ovelha do hatat de uma pessoa que peca sem querer. Tor ve Gozal, o Tor é a rolinha e Gozal é o filhote de pomba. E Avraham pegou todos esses animais e cortou no meio e colocou cada metade ao encontro do seu próximo, da sua outra metade, e a ave ele não partiu no meio. Vai bater o tam, ele dividiu em 2 partes, e o pasuk não sai do literal, ou seja, como assim? Já que ele está fazendo um pacto, que Deus já prometer essa garantia, para guardar essa promessa de seus filhos darem a terra de Israel, como está escrito que ele fez um pacto com Avraham, dizendo, etc. E o normal, quando fazia um pacto, era cortar o animal no meio e passar na metade. Como a gente encontra a expressão usada em Irmial, Alvrim ben Bitriegos, que passaram entre as metades do bezerro. A mesma coisa aqui, o fogo, a fumaça e a tocha de fogo passou entre as partes, era o emissário da Shekhinah, que é uma maneira de se manifestar através do fogo. Já a ave ele não bateu, ou seja, já que os povos são comparados aos bois, aos carneiros, aos cabritos, então a expressão usada, Savuni Parim Rabim, vários bois me rodearam, ou outra expressão usada sobre o carneiro também, ou quando fala o rei da Grécia chamado de bode, e o povo seria comparado ao filhote de pomba, como está escrito a pombinha que está nas fendas da rocha, por isso que Avraham cortou os animais, como indireto que os povos iam ser destruídos, os inimigos do povo de Israel, e a ave não, o povo de Israel vai ficar para sempre. E caiu o abutre sobre esses corpos que estavam ali de animais, essas carcaças, e Avraham enxotou o abutre. O ait é uma certa ave, que ele é chamado de ait porque ele voa rapidamente, ele chega para a carcaça, né, para pegar a comida, igual o vatat, ela chama de ir rapidamente no despojo. Ala pegarim, o que seriam os pegarim? Essas metades, a tradução de pegarim, a tradução é paglaia. Paglaia seria essas carcaças, esses pedaços de corpo de animal que estão mortos. Só que como a tradução de bitro, que é a metade, é palgaia, que seria metade em aramaico, então acabaram confundindo paglaia com palgaia. Então a tradução correta de pegarim é paglaia, que seriam as carcaças, e não as metades. Então a pessoa que traduz metade está errada, diz Urash, porque não tem nada a ver betarim com pegarim. Betarim são as metades, pegarim é paglaia, igual pigulo, que é aquilo que já está impróprio, o corban que não está bom. Então ali é uma carcaça do animal morto. A linguagem de peger é também uma expressão de animal morto. Então pigulo lembra pra gente também pigur. Vayashiv, ele soprou, enxotou, né, igual a chevruho, que é soprar o vento, ou seja, uma maneira de tirar o abutre, com uma indireta que o rei Davi vai vir acabar com os povos, mas não vão deixar do céu até vir o rei Mashiach, ou seja, vem a ave, mas foi enxotada. E quando o sol estava se pondo e um sono muito profundo caiu sobre Avraham, e eis que tinha um temor, uma escuridão muito grande caindo sobre ele. Esse temor, essa escuridão, era uma indireta para as desgraças, a escuridão das galoiot, dos exílios que o povo de Israel iria passar. E Hashem falou para Avraham, saiba, você deve saber, Yadot da sabe, você deve saber que forasteiro vai ser a tua descendência numa terra não delas, e vão servir, vão trabalhar como escravos, vão torturar eles 400 anos. Como assim 400 anos? Desde que nasceu Yitzhak até que saíram do Egito, dá exatamente 400 anos. Como a gente vai fazer essa conta? Yitzhak tinha 60 anos quando nasceu Yaakov. Yaakov, quando desceu para o Egito, ele tinha
130 anos, que ele falou para Faraó, então no total 190, ficaram mais 210 anos no Egito, dá exatamente 400 anos. Se você tentar falar que não, é 400 anos literalmente no Egito, então não bate a conta. Por quê? Kehat, ele já nasceu fora do Egito, ele desceu para o Egito. Se você contar toda a vida de Kehat, mesmo que ele não nasceu no Egito, contar toda a vida de Amram, seu filho, e os 80 anos de Moshe, que Moshe saiu do Egito com 80 anos, vai dar 350, então não chega a 400. E fora disso, obviamente, você precisa tirar vários anos que estão ali na interseção, que eles viveram juntos, Kehat com Amram, Amram com Moshe, então não chega a 400 anos, nem somando esses três. Por mais que Kehat nasceu fora do Egito, mesmo somando todas as idades, não chega a 400, é impossível falar que é essa a intenção da Torá. Numa terra não de vocês, não está escrito no Egito, sim numa terra que não é de vocês. Do momento que nasceu Yitzhak, está escrito vai agora Avram. Avram já estava como forasteiro. Gur Baritzazot, Deus falou para Yitzhak. Yaakov Gar Baritzazot, uma expressão de Lagur, existe Ladur dirá, com Dalet, que é morar fixamente, existe Gar, que é estar por aqui. Então, o Avraham e Yitzhak e Yaakov já estavam como forasteiros, várias situações que eles tinham que comprar a terra, tinham que fazer várias coisas que mostrava claramente que eles não eram ainda donos dali, não estavam ali fixamente. Então já começou a contar, desde que teve descendência, desde que nasceu Yitzhak, já começou a contar o cronômetro dos 400 anos. E também o povo que eles vão servir, eu vou julgá-los, e depois disso vão sair com grandes posses. E também o povo, ou seja, não está escrito e o povo, e também vai incluir os outros 4 reinados que vão exilar o povo de Israel, que vão oprimir o povo de Israel também, vão se acabar por terem escravizado e torturado o povo de Israel. Dana, no rio, vou julgar com 10 pragas, e vocês vão sair com grande posse, com muito dinheiro, como está escrito, que eles esvaziaram o Egito. E você, diz Hashem para Avraham, você vai vir para os seus antepassados com paz, você vai ser enterrado com uma boa velhice. Ou seja, você não vai ver isso tudo, você vai vir para os seus antepassados, espera aí, o pai dele era idólatra, era o Terer, vendia idolatrias e tudo isso, estátuas, e está dando uma boa notícia, olha, você vai chegar para os seus antepassados, vem te ensinar que Terer fez Teshuvah. Você será enterrado com a boa velhice, ou seja, vem falar que Ismael vai fazer Teshuvah ainda na vida dele, ele vai ver Ismael, que seu filho, voltando para o bom caminho, e Esav ainda não vai ter saído para o mau caminho, e por isso que ele faleceu com 175 anos. No mesmo dia que ele faleceu, Esav se rebelou e começou a ir para o mau caminho. E a 4ª geração vão voltar para cá, porque não completou o pecado do Emorita até agora. Como assim? Depois que foram exilados para o Egito, 3 gerações, a 4ª vão voltar para a terra de Israel. Já que eles estavam na terra de Canaã, Avram estava ali, Deus estava se revelando para Avram ali na terra de Israel, então ele fala, voltar para cá, esta terra. E assim foi, Yaakov desceu para o Egito, né? Aí você pega as gerações Yehudá, filho de Yaakov, Peretz e Hetzron, a 4ª geração, que é Calev, já era das pessoas que entraram na terra de Israel. Por que isso? Porque o pecado do Emorita não completou. Como assim? Ainda não tem motivos suficientes para expulsar eles da terra até esse momento, até chegar na 4ª geração. Que a Kadosh Baruch Hu só vai castigar o povo quando enche a sua medida, enche a sua cota de pecado, sua bacia, vamos chamar assim, modo de falar, de pecado. E aí Deus realmente castigou esses povos, tirou eles da terra de Israel. E o sol se pôs, a escuridão estava, e eis que fogo, uma fumaça e uma tocha de fogo passou entre as metades. E o sol se pôs, a expressão do Shemesh em hebraico é feminino, fala Ba'a, e Vaihi é algo no masculino, senão seria Vaterhi. Então é como querendo dizer, e aconteceu isso, Vaihi da Varze. O que aconteceu? O sol se pôs. Então, a mesma coisa a gente encontra em outros lugares, Vaihi, Hem, Erikim, Sekhem, Vaihi, Hem, Kovrimish, usa a expressão singular, depois fala no plural, porque falando que aconteceu tal coisa. A Shemesh Ba'a, ou seja, o sol se pôs e a escuridão veio, e eis que um fogo apareceu ali, era uma indireta que esses reinados iam ser castigados no Geinom, no inferno. A palavra Ba'a, a musicalidade, a sílaba tônica está no Bet, em cima, e não no Aleph. Então, Ba'a e não Ba'a. Por isso que a explicação é que já aconteceu, o sol já se pôs. Se tivesse no Aleph, seria como o sol está se pondo. E não dá para falar isso porque o passuco antes falou que o sol estava se pondo e o fogo já foi depois disso, depois que o sol se pôs. Então, já está falando que no passado. E essa é a diferença. Toda palavra que tem feminino, que a sua raiz é duas letras, como Ba, vem, Kam, levantou, Shá, voltou. Quando a sílaba tônica está em cima, a musicalidade, o Tam, está em cima, é linguagem de passado, como aqui, como Rachel, Ba, Kam, Alomati, Shá, vai vir ter. E quando o Tam está embaixo, é linguagem de presente. É o que está acontecendo agora. Ba'ai Matson, vindo com o rebanho. Ba'erev Baal, Abokeri Shaval, está voltando.
linguagem presente, quando está na segunda sílaba. Naquele dia, Hashem fez um pacto com Abraão, dizendo: para tua descendência eu dei essa terra do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Eu dei, mas ainda não deu. O dito de Deus é como se já tivesse acontecido. Quando o ser humano fala, ninguém garante que vai acontecer. Se Hashem falou que vai fazer, vai acontecer, certeza. Então já é considerado como já aconteceu. O grande rio, já que ele está próximo da terra de Israel, é chamado de grande. Por mais que ele é o quarto, o último, quando fala dos 4 rios que saem do Éden, o quarto rio é o Prata. É um exemplo que se fala comumente: os cravos do rei é como o rei. Ou seja, se você se juntar ao ministro, aquele que tem poder, vão acabar se curvando para você, porque você vai estar do lado, então vão se curvar para você. Então você ganha importância de estando próximo a alguém importante. Então o rio Eufrates, estando próximo à terra de Israel, ganha também o nome de Nahar Gadol. O Queni, o Knizi e o Kadmoni, então são 10 povos. Na verdade, Deus só deu 7 povos. E os outros 3 é Edom, Moab e Amon, que tem o Queni, o Knizi e o Kadmoni. São futuros, quando chegar Mashiach, como está escrito, quando chegar Mashiach, Edom, Moab, Mishloach, Adam, Bnei Amon, Mishmatam, vocês vão poder ter o domínio também nessas terras. E o Heti, o Prizi, o Refaim é a terra de Og, como está escrito, Ahui, Kare, Eretz Refaim, e o Emori, o Crani, o Girgashi e o Yevusi. Então aqui acaba a história do Pacto das Metades, começa um outro ponto da história. Sarai, esposa de Abraão, não tinha gerado, não tinha dado à luz, e ela tinha uma escrava egípcia que o nome dela era Hagar. Por que a Torá frisa que era escrava egípcia? Na verdade, ela era princesa, filha do faraó. Porque quando o faraó viu os milagres que aconteceram para Sarai, ele mesmo entregou a filha e falou: prefiro que a minha filha seja escrava na casa deste aqui e não patroa em outra casa. E disse Sarai para Abraão: eis que agora Deus parou, não me deixou dar à luz. Venha para minha escrava, talvez eu vou me construir dela. E Abraão escutou a voz de Sarai. Como assim? O Laibané? Aqui a gente aprende que a pessoa que não tem filho é chamado que não está construído, não está completo, está destruído. Ibané, ou seja, no mérito de eu colocar essa concorrente, essa pessoa para dentro da minha casa, talvez eu vou merecer ter filho. Sarai, na voz de Sarai, para o Ruach HaKodesh que estava. Ou seja, não está escrito que ele escutou para Sarai, ele escutou para a voz dela, ou seja, a profecia que ela tinha. E Sarai, esposa de Abraão, pegou a Hagar, a egípcia, sua escrava, depois de 10 anos que ele estava morando na terra de Israel, e deu para Abraão, o seu marido, e Shá deu a Hagar como esposo. Vaticar, Sarai, como assim pegou? Como é que a gente pega alguém? Pegou com ditos. Falou: olha, felizarda você se tem um mérito de se grudar, de se juntar a esse corpo tão sagrado como esse de Abraão. Ao final de 10 anos, ou seja, isso aqui é o tempo que a gente sabe, depois de 10 anos que a pessoa não consegue ter filho, se a mulher não consegue dar luz para o marido, tem uma questão, uma mitzvah, uma ideia de casar com outra pessoa, é uma lei muito complexa, mas existe essa ideia depois de 10 anos. E justamente depois de eu entrar na terra de Israel, ou seja, os anos morando fora da terra de Israel, não entrava na conta, porque Deus não tinha falado ainda que eu vou te fazer um grande povo, só depois que ele entrou na terra de Israel. E Abraão se chegou para Hagar e ela engravidou, e do momento que ela viu que ela engravidou, ela começou a desprezar a sua patroa, começou a ficar leve, não importante nos seus olhos. Ou seja, de primeira relação já engravidou. Vai avô, Vatahar. Vatekal Gevitá, ela falou: essa Sarai, provavelmente a parte oculta dela não é como a parte revelada, ela parece que ela é uma tzadek, é uma pessoa muito especial, mas não é, porque ela não conseguiu engravidar todos esses anos, e eu de primeira consegui, então sinal que ela não é uma boa pessoa. E disse Sarai para Abraão: Hamassi alecha, essa injustiça que está acontecendo comigo está sobre você, porque eu dei a minha escrava no teu colo e ela viu que ela engravidou e agora ela não me considera mais, ela está me desprezando. Que Deus julgue entre mim e entre você. Hamassi alecha, essa injustiça que está sendo feita comigo, eu estou colocando sobre você. Por quê? Quando você rezou para Kadosh Baruch Hu, Hashem, não adianta você me dar brachot que eu estou estéril, você rezou sobre você tinha que rezar sobre nós. E aí eu ia ser atendida junto com você. E, além disso, você está roubando, você está participando disso, porque você escuta o meu desprezo e fica quieto. Eu dei a minha escrava, que Deus julgue entre mim e entre você, Benil Veinecha, sempre Veinecha na Torá, está sem Yud. Aqui está cheio, ou seja, está com mais um Yud, né? Aqui Veinecha. Por quê? É que você pode ler o Vanair, o teu filho. Na verdade, a Sará, ela colocou o olho mal na gravidez da Hagar e ela perdeu o seu feto. Isso que o anjo fala para Hagar: eis que você está grávida. Ela já estava grávida, o que ele está dando notícia? Na verdade, ela perdeu aquela primeira gravidez.
E disse Avram para Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faça o que é bom nos seus olhos, pode fazer o que você quiser. E a Sarai oprimiu ela e ela fugiu. Como assim oprimiu? Será que Sarai realmente oprimia uma mulher grávida? Na verdade, a explicação é que estava dando trabalho para ela com dificuldade, ou seja, no momento que a Hagar já se enxergava como patroa, qualquer trabalho, qualquer lavar chão, lavar louça, já era uma escravidão muito pesada. Então é porque a posição que ela estava se colocando ali estava errada. E ela acabou fugindo e o anjo encontrou ela sob o olho d'água no deserto, sobre o olho no caminho de Shur. E disse o anjo para Hagar, Hagar, escrava de Sarai, de onde você veio, para onde você vai? Ela falou, estou fugindo da minha patroa, a Sarai. De onde você veio? Ele já sabia, só que era uma maneira de entrar para começar a falar com ela. Ei misé, essa expressão ei misé seria aie, cadê? O local que você pode falar misé daqui, desse local eu vim. E disse para ela o anjo de Deus, volta para tua patroa e sofra embaixo dela, ou seja, trabalhe para ela, porque você é a escrava, ela é a patroa. Então, não vem com essa história que ela está oprimindo, porque você está se achando patroa, por isso está se sentindo oprimido. E disse para ela o anjo, toda fala era um outro anjo, por isso que fala malar, novos anjos, 4 anjos apareceram aqui para ela. E disse para ela o anjo de Hashem, vai aumentar muito, vai crescer muito a descendência e não será contada de tantos que são. A gente sabe que os árabes muçulmanos são descendentes de Hagar, de Ismael. E disse para ela o anjo de Deus, eis que você está grávida, você vai ter um filho, você vai dar o nome dele de Ismael, porque chamar Hashem, Deus escutou o teu sofrimento, o teu sentimento. Ismael vem de chamar, escutou, que Deus. Eis que você está grávida, quando você voltar, você vai ficar grávida. Igual quando o anjo veio para a esposa de Manoah e falou isso. Você vai dar à luz a um filho, Veolat, bem igual Veoled, como é comum encontrar Yoshaft, essa expressão, no feminino usa a expressão de 2 Shivá. Vekarat, você vai chamar o seu nome de Ismael, isso é uma ordem, igual como a gente vê no masculino, Vekarat et Shemo Yitzhak, você vai chamar o nome de Yitzhak, é uma ordem do anjo, uma ordem divina para Hagar. E ele vai ser selvagem, sua mão vai estar em tudo e a mão de todos vai estar nele e sobre a face dos seus irmãos ele vai morar. Quer dizer, selvagem vai gostar de deserto, vai gostar de caçar animais selvagens, como está escrito que ele era arqueiro e tal. Sua mão em todos, seja em roubo, e a mão de todos nele, as pessoas vão odiar ele, vão brigar com ele. E sobre os seus irmãos ele vai morar, ou seja, vai ter muita descendência, muitos filhos e vão se espalhar pelo mundo. E ela chamou o nome de Deus que está falando com ela, você é o Deus que eu vi, porque ela falou, será que também aqui eu vi depois que eu vi? Ou seja, ela já estava acostumada a ver revelações divinas na casa de Avram, mas ela conseguiu ver também no deserto, isso era impressionante para ela. Kelroi, a pontuação de Hataf Kamatz, né, que é o Kamatz com o Shvá junto, é porque é o substantivo, é o Deus da visão, ou seja, é o Deus que vê o sofrimento daqueles que foram desprezados e envergonhados. A Gam Halom também aqui é uma linguagem de questionamento, pergunta retórica. Será que eu achava que eu ia ver Deus no deserto, assim como eu vi na casa de Avraham? Ou seja, emissário de Deus. Né? Depois que eu estava lá, eu estava acostumado a ver anjos lá na casa de Avraham. E como a gente sabe que ela estava acostumada? Porque a gente vê na história que Manoah, quando apareceu o anjo, eles ficaram com medo, a gente vai morrer, na história lá de Shimshon, de Sansão. Aqui ela viu 4 anjos, um atrás do outro, e não ficou com medo, porque ela estava acostumada. Por isso foi chamado para o poço Be'er Lahai Roi, que ele está entre Kadesh e entre Bared. O que quer dizer Be'er Lahai para o vivo, com a tradução do Onkelos, que é o poço onde o anjo vivo se revelou, Roi, a visão que apareceu para ela. E Hagar deu à luz para Avram um filho, e Avram chamou o nome do seu filho, que Hagar deu à luz, de Ismael. Por mais que Avram não escutou o anjo falando com ela, ordenando ela chamar de Ismael, mas pairou sobre ele um espírito divino, Ruach HaKodesh, e ele acertou o nome Ismael. E Avram tinha 86 anos quando Hagar deu à luz a Ismael para Avram. Por que a Torá cita isso? Seria um elogio para Ismael, que ele tinha 13 anos quando ele foi Brit Milá e ele não impediu. Então, pela conta que agora Avram fez Brit Milá com 99 anos, se ele teve Ismael com 86, então Ismael tinha 13 anos no Brit Milá dele. E Avram tinha 99 anos, Hashem aparece para ele e diz, eu sou o Kelo Shindaletu, o nome de Deus, ande perante mim e seja íntegro. Por que essa expressão Shindaletu, do nome de Deus? É aquele que tem Dai, Sheyesh Dai, que tem o suficiente na minha divindade para toda criatura. Então, vale a pena, ande perante mim, eu vou ser o teu Deus, o teu patrão. Assim te encontra em outras expressões também
dai shalom, depende de acordo com a situação, o suficiente para alguma coisa. Ande perante mim, ou seja, trabalhe para mim, se grude no meu trabalho. Seja íntegro, isso também é uma ordem, seja complete todos os meus testes, quer dizer, passe todos os testes. Pelo Midrash, seguir perante mim seria o Brit Milá, e através disso também vai ser completo. Por quê? Enquanto tem o prepúcio ao lá, você é considerado um defeituoso. Outra explicação por que completo, até agora faltava 5 órgãos que Avraham não tinha controle total. Quando eu vou acrescentar para você uma letra no teu nome, que é a letra Rei, que é também 5, o total Gematria de Avraham vai ser 248, que é todos os órgãos. Quais seriam esses 5 órgãos? Os 2 olhos, os 2 ouvidos e a genitália. E eu vou te dar um pacto entre mim e você, e eu vou aumentar a tua descendência muito, muito. Um pacto de amor e o pacto da terra, que através dessa mitzvah você vai merecer receber a terra de Israel. E Avraham caiu sobre a sua face e disse Eloquim para ele. Como assim caiu sobre a sua face? Do medo da Shekhinah. Mas afinal ele não estava acostumado? Enquanto ele não tinha Brit Milá, não tinha força para ficar de pé para receber a profecia divina do Ruach HaKodesh. Como a gente encontra em Bilam, que ele estava caindo e tendo a revelação. Então Avraham, antes do Brit Milá, também ainda não tinha força. Diz Hashem para Avraham, eis que meu pacto com você, e você será Avramon Goim, pai de muitos povos. E não vai ser mais chamado teu nome de Avram, e sim teu nome vai ser Avraham, porque agora é não só pai de uma parte específica, sim Avraham, pai de muitos povos. Porque é uma abreviação, né? Uresh, que tinha antes, seria Aram. Avram seria o pai de Aram, que era o local onde ele estava. Agora não, é para todo mundo. E não saiu do local Uresh, né, só acrescentou o rei. Assim como a gente vê, por exemplo, Yud da Sarai questionou a Shekhinah, a modo de falar, até que ela foi colocada em Yehoshua, que era Hoshia, virou Yoshua, quando está escrito lá na frente. Então, no caso de Sarai, tirou o Yud, botou o rei, e o Yud foi para Yoshua. No caso de Avraham, só acrescentou o rei. Eu vou te frutificar muito, muito, eu vou te fazer vários povos e reis vão sair de você. Como assim vários povos? De Avraham saiu o povo de Israel, obviamente, e também Edom, porque Ismael era o filho dele, então o povo de Ismael, o descendente de Ismael, já tinha, se estava dando notícia que vai ter povos, é o povo de Edom, que ia ser, né, o descendente de Esav, que de alguma certa maneira também são descendentes de Avraham.